Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, alegria do ressuscitado, seja sempre a nossa força. Então, hoje, o 9º dia dos 50 dias clamando Pentecostes. Hoje, nós falaremos de um assunto muito importante nesse tema, de Pentecostes, nesse tema digamos assim, da ação do Espírito Santo em nós. Certos frutos, certos sintomas, certos efeitos são notados na vida de uma pessoa à medida que ela vai ficando cheia do Espírito Santo. Você percebe? Não são apenas assim, no sentido de emoções, mas certos efeitos, um certo tipo de comportamento, um certo tipo de ação, um certo tipo de atitudes começam a aparecer na vida dessa pessoa porque ela está cheia do Espírito Santo. Porque ela está cheia do Espírito Santo. Então, nós estamos assim, analisando, a gente vem refletindo dia após dia, a cada dia aqui, nesses 50 dias, a ação do Espírito Santo. Então nós clamamos Pentecostes, nós clamamos a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos produzir esses frutos, esses efeitos sejam notados na nossa vida. E uma coisa muito importante que o Espírito Santo vai produzindo em nós é um grande amor pela vontade de Deus. Na verdade, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ele tem muito a ver com amar a vontade de Deus. Amar a Deus é amar a vontade de Deus sobre tudo. Não é um amor só do ponto de vista afetivo, não é um amor só do ponto de vista emocional. Mas é amar a Deus do ponto de vista de amar a sua vontade, amar o que Ele quer, fazer o que Ele quer. Trazer para a sua vida, praticar o que Ele pede, buscar mesmo com toda a força do amor, praticar o que Ele pede, seus mandamentos, sua palavra. Ontem nós falávamos, do amor, do dom do amor. O amor então nos dá essa força para praticar. É aquilo que você pratica, é aquilo que você faz, é aquilo que você vive que é o mais importante. Muito mais do que apenas aquilo que você sente, suas sensações. Não, é aquilo que você vive. Amar a Deus é amar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E cheio do Espírito Santo a um nível de se esquecer de si mesmo. A um nível de se esquecer de si mesmo, de amar a Deus mais do que a si mesmo. Eu vou tomar uma palavra aqui. João 14, do versículo 21 até o versículo 24. Veja só. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu amarei e manifestar-me-ei a ele. Pergunta-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que razão has de se manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Aquele que não me ama não guarda minhas palavras. Está vendo aqui? A prática, o viver, o fazer, o colocar em prática. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Não adianta amar Jesus só com as palavras, só com os sentimentos, com as emoções. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou.
Então, meus irmãos, é pelo poder do Espírito Santo, como disse São Paulo, ninguém pode dizer sequer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. E é pela ação do Espírito Santo, é pelo dom de Pentecostes, é pelo dom da plenitude do Espírito Santo na nossa vida, que passamos a amar a vontade de Deus, amar a palavra de Deus, passamos a amar, a desejar ardentemente agradar a Deus, fazer as coisas para agradá-lo, para contentar o seu coração. E o Espírito Santo passa a agir assim, colocando isso como motivação da pessoa. O que motiva a pessoa é um ardente desejo de agradar a Deus. Isso a motiva. É isso que a motiva a fazer, a deixar de fazer, a renunciar, a ir, a ficar, a calar, a falar. Agradar a Deus. Agradar a Deus, que é o contrário de viver a vida buscando a própria satisfação e os próprios interesses. Então isso é fundamental. Buscar o poder do Espírito para viver a palavra. O Espírito Santo, quando ele começa a agir na vida de uma pessoa, a pessoa sente um grande zelo por Deus, pela obra de Deus, né? Esses dias eu escutava alguém, né, falando de São Francisco Xavier, que a figura dele, a imagem dele tem sempre a gola da sua vestimenta sempre aberta, assim. Você é fácil identificar que é a imagem de São Francisco de Sales. Essa pessoa dizia por quê? Porque ele era tão cheio, ele se sentia tão inflamado de zelo por Deus, que ele ficava tomado de calor físico, né? E ele dizia, chega, eu não aguento mais de tanto calor. Quer dizer, isso transbordava até para a dimensão física, de tanto zelo, de tanto amor que ele sentia pela vontade de Deus, tanto amor que ele sentia pela missão, pela evangelização, pela santidade das almas, das pessoas. Tudo isso começa a acontecer. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. 50 dias clamando Pentecostes, qual é a proposta? A proposta é ficar cheio do Espírito Santo e manifestar os sinais e os efeitos que uma pessoa cheia do Espírito Santo manifesta. O que é normal? Quais são os sinais normais e característicos que uma pessoa cheia do Espírito manifesta? É isso que nós queremos. Tanto do ponto de vista dos sinais, quanto do ponto de vista da vida mesmo. Daquilo que o Senhor espera de nós. Da maneira como Ele quer que vivamos. E entenda, tudo aquilo que o Senhor quer que você viva, tudo aquilo que Ele te chama a viver, você não poderá viver só com seu esforço humano. Ainda que você tenha que se esforçar, sobretudo porque nos esforçando nos abrimos a Deus. Mas aquilo que o Senhor nos chama a viver, a santidade que Ele nos chama a viver, vem do Espírito. Não é possível a não ser pelo poder do Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo, pelos carismas do Espírito Santo, sendo cada vez mais dócil às suas luzes, seus impulsos sobrenaturais em nós, suas inspirações que nos guiam, que nos fortalecem. Então busquemos isso, busquemos viver para Deus e não mais para nós mesmos, pelo poder do Espírito Santo. Vamos pedir isso ao Senhor. Senhor, mais uma vez nós te pedimos. Nós te pedimos o dom do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, batiza-nos no Espírito Santo. E mais este dia de hoje, nós clamamos, batiza-nos, inunda-nos, plenifica-nos, Senhor, para vivermos a Tua palavra, para amarmos a Tua vontade, para nos sentirmos movidos por esse ardente desejo. Coloca em nós, Senhor, coloca em nós, pela vibração do Espírito Santo, um ardente desejo de fazer a Tua vontade.
Seja isso a nos mover. Nos tornemos homens e mulheres movidos por este desejo, esse desejo que é do Espírito, que vem do Espírito. Por isso nós pedimos, batiza-nos, 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 enche-nos, enche-nos do ardente desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de viver para Deus e não mais para nós mesmos. Enchei-nos, enchei-nos nesta hora, Senhor, enchei-nos do seu poder, batiza-nos. Peça de coração, batiza-nos, batiza-nos, diga, batiza-me, Senhor, no Espírito Santo para eu amar a vontade de Deus. Para eu amar a vontade de Deus mais do que a minha própria vontade. Dá-me essa graça, Senhor. Enche-nos, Senhor. Nós pedimos todos os dons e carismas do Espírito Santo na nossa vida. E desde já lhe agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.